prejudicial, danoso, viciante, controverso. Esse é o vape, uma nova febre entre os jovens no mundo. Criado inicialmente com o intuito de substituir o cigarro tradicional, responsável por diversas doenças, em especial pulmonares, logo virou um símbolo de status entre os jovens. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, quase um quarto dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos disse que já experimentou o cigarro eletrônico, um aumento de 20% em relação ao ano de 2022. Quem diria, um dispositivo eletrônico com a intenção de contornar o vício em cigarro se tornar viciante? Essa moda tem dado o que falar, fazendo com que órgãos reguladores abram os olhos e combatam a venda e disseminação desse produto no Brasil. Antes, qualquer balada que você frequentasse, era raro ver alguém usando vape. Hoje em dia, há até ambiente de trabalho aparente o seu uso. Mas o que foi feito para que isso se tornasse tão viral? Para isso, precisamos entender a história do vape primeiro. O simples ato de fumar remonta a milhares de anos atrás, quando os índios norte-americanos cultivaram uma planta chamada de Nicotiana tabacum, conhecida como tabaco, no ano de 6000 a.C. Essa planta era considerada uma divindade para os povos pré-colombianos. Quando os europeus chegaram na América, logo esse hábito foi posto em prática. Eles começaram a usar sem controle, transportando levas e levas de tabaco para a Europa. No século XVII, o tabaco já estava espalhado por todo o globo, sendo muito comum ver homens usando seu cachimbo depois de um dia exaustivo de trabalho. Mas foi no século XX que a realidade mudou. Apesar de o cigarro enrolado à mão ter sido inventado no ano de 1840, a sua ascensão começou após o ano de 1900, sendo considerado um símbolo de glamour, em especial para a elite naquela época. Começa então a surgir rumores de que o cigarro possui ligações com doenças no corpo humano, em especial no pulmão. Em 1900, não existia sequer relação entre cigarro e câncer de pulmão, e existiam muito poucas informações sobre esse tema. Aliás, essa era uma doença muito rara comparada com as demais naquela época. Em 1912, Isaac Adler publicou um estudo que continha 374 casos conhecidos de câncer de pulmão e teorizava que esses casos tinham relação com o consumo de tabaco. Mas à medida que os anos se passavam, casos e mais casos de câncer de pulmão se tornavam aparentes. Antes, os jornais tinham receio de publicar qualquer matéria que criticasse as indústrias de cigarro e tabaco. Isso por conta do grande número de campanhas publicitárias que essas empresas realizavam com os próprios jornais. Para você ter noção, o primeiro documento oficial do governo dos Estados Unidos a afirmar que fumar estava diretamente associado ao desenvolvimento de câncer de pulmão, bronquite crônica e também considerado uma possível causa de doença cardíaca coronária, foi o relatório de 1964 do cirurgião-geral dos Estados Unidos, Luther Terry. Eu garanto que você está tentando entender como o vape entra nessa história. Esse é Ron Lick, um farmacêutico chinês que, assim como milhões de pessoas, da noite para o dia decidiu parar de fumar cigarro. Ele é inventor do cigarro eletrônico como conhecemos hoje. O engraçado é que a invenção saiu diretamente de um sonho, ou pesadelo. O ano era 2003, ele se sentiu que estava se afogando em uma nuvem de vapor. Logo após acordar, ele anotou detalhadamente tudo o que viu e sentiu. Um ano depois, a empresa desenvolveu um desenho de um aparelho precursor do cigarro eletrônico que conhecemos hoje. Como nem tudo na vida são flores, logo o governo chinês começou a pegar no pé de Ron, acusando de propaganda irregular, de ter criado um produto nocivo à saúde humana, e entre outros. A dor de cabeça passou a ser maior quando a Dragonite, empresa de Ron, entrou em disputa com diversas outras empresas dentro e fora da China, por plágio. Isso forçou Ron a vender a patente para a Imperial Tobacco Group, em 2013. Da China para o mundo. Agora que você conhece a história do vape, vamos entender como o seu mecanismo fez as pessoas ficarem obcecadas pelo seu uso. Com o aparecimento das primeiras versões há 20 anos atrás, hoje é possível notar uma gama de dispositivos eletrônicos usados para substituir o cigarro. Os mais comuns atualmente são o vape e o pod. O vape libera uma nuvem densa de vapor. O conteúdo que acompanha o juice normalmente possui um teor mais baixo de nicotina ou apenas a sua essência. Já o pod acompanha o Nic Salt como conteúdo. Este possui um alto teor de nicotina e o seu vapor é menos denso. Apesar de serem criados com o slogan mais seguros do que cigarros convencionais, muitos casos de problemas envolvendo cigarros eletrônicos estão sendo expostos. Como por exemplo, nos Estados Unidos, onde aconteceu um caso bizarro, Draven Hatfield, de West Virginia, foi internado. O jovem foi informado pelos médicos que ele tinha um pulmão de idoso. O que mais choca nesse caso é que ele é viciado desde os 13 anos.
A cardiologista Jacqueline Scholz, que também é professora da USP, relata que apesar de serem vendidos com rótulos de mais seguros, não existem estudos científicos para tais afirmações. Na verdade, essa indústria parece estar cada vez mais focada em aumentar sua base de clientes, com cada vez mais jovens, inclusive adolescentes, consumindo esses dispositivos. Em janeiro de 2024, o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, declarou guerra aos cigarros eletrônicos. Segundo o governo britânico, 9% dos adolescentes de 11 a 15 anos usam cigarros eletrônicos no país. Já uma faixa de 11 a 17, houve um aumento de cerca de 9 vezes o consumo nos últimos 2 anos. Isso é um dado tanto alarmante, já que estamos falando de crianças e adolescentes utilizando esses dispositivos, na sua grande maioria com nicotina, viciante e prejudicial ao corpo humano. O marketing agressivo que essas empresas têm utilizado para atrair mais clientes vai muito além do comum e convencional das antigas marcas de cigarros. Hoje, o que mais se vê são celebridades e influencers servindo de exemplo. Obviamente, o alcance é muito maior quando se trata de internet. O quesito viral surpreende. Você pode alcançar milhões de pessoas em algumas horas. Nos estabelecimentos de venda, o que mais se encontram é uma infinidade de sabores, partindo do mais comum: menta, morango, frutas cítricas, etc. Mas o que mais chama a atenção são outros dois ingredientes: o propileno glicol e a nicotina. O propileno glicol atua como um agente transportador, facilitando a dissolução e o transporte da nicotina através do corpo humano. A nicotina, por outro lado, é uma substância psicoativa, presente no tabaco, conhecida por induzir uma dependência significativa. Os jovens de hoje em dia cresceram com a percepção de que cigarro faz mal. Para ser sincero, não é tão comum ver um jovem consumir cigarro como era 60 anos atrás. Mas a aparente segurança que esses dispositivos eletrônicos passam, por simplesmente não liberarem fumaça ou não fazerem combustão, faz com que o seu consumo tenha aumentado cada vez mais. Eles transmitem uma ideia de que, por não conter alcatrão e outras substâncias tóxicas encontradas nos cigarros convencionais, são mais seguros. Mas está aí o problema: não são. De acordo com o INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da USP, os usuários de vape apresentam níveis de nicotina que equivalem ao consumo de 20 cigarros tradicionais por dia. O seu fácil acesso também é outro fator. A venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil desde o ano de 2009 por parte da Anvisa, mas o consumo permanece liberado. Nós sabemos como funciona o Brasil. Qualquer esquina que você vá, certamente você vai encontrar uma tabacaria ou alguma loja que esteja vendendo esse dispositivo eletrônico de fácil acesso. A procura tem aumentado e a internet com anonimato mais ainda. De acordo com a revista Exame, um levantamento no Google Trends nos últimos 2 anos, entre 2021 a 2023, a procura pelo termo cigarro eletrônico aumentou em mais de 1.150% no Brasil. O que mais chama a atenção de tudo isso é exatamente o fator comunidade. O ser humano, por natureza, gosta de fazer parte de uma tribo. E grande parte da viralização de cigarros eletrônicos é decorrente dos círculos sociais e o status que isso proporciona, com os jovens e adolescentes vendo isso como uma atividade legal ou da moda, o que leva eles a experimentá-los para se sentirem parte do grupo ou para parecerem mais adultos. As redes sociais têm um papel preponderante nessa viralização de cigarros eletrônicos, pois ao compartilhar informações sobre o uso de cigarros eletrônicos, dicas de uso, melhores sabores, locais para comprar, entre outros, isso certamente vai atrair mais pessoas com a curiosidade e a vontade de saber como é, como funciona, ou qual a sensação de usar um vape, um pod, uma pen, ou o que quer que seja relacionado a cigarros eletrônicos. Apesar de a venda ser proibida no Brasil, o consumo tem crescido ano após ano. A Anvisa já até se mobilizou para fazer uma consulta pública sobre a proibição dos cigarros eletrônicos. Mas de acordo com o IPEC, nos últimos 6 anos, o consumo cresceu cerca de 600%. Esse embate tem dado o que falar, não só no Brasil, mas no mundo todo. A OMS, por exemplo, argumenta que os cigarros eletrônicos têm uma tendência de redução de danos comparada com o cigarro tradicional nos países de venda e consumo permitidos. O Ministério da Saúde do Reino Unido aponta que os vaporizadores são 95% menos prejudiciais do que os cigarros comuns. Alguns países já regulamentaram o uso de cigarros eletrônicos. A Suécia passa a ser o maior exemplo, sendo realizados incentivos pelas autoridades para os cidadãos migrarem do uso do tabaco para esses dispositivos eletrônicos. Seguindo esses passos, logo se tornará uma nação praticamente livre do tabagismo, com uma taxa abaixo de 5% de fumantes na população. Bom, uma coisa é certa: a regularização precisa ser feita nesse setor seguindo critérios estabelecidos e com base em tratativas científicas. Enquanto não são estipuladas regras de fabricação e distribuição, o consumidor segue na esperança,
continua consumindo produtos derivados de contrabando, que podem ser até mais nocivos para o corpo humano.